nome da exposição é Potentia Mater no sentido da potência da matéria, a potência de materializar, né, a potência de quem tem útero de ter ou não, né, um filho, uma criação, uma criatividade, e a potência da própria mãe terra, né, dessa matéria, da espiritualidade através da matéria, né, de criação. Então, eu estou falando sobre o próprio ato de pintar, que é um ato que eu coleto pedacinhos da paisagem, que são esses pigmentos minerais e vegetais, e eu trago para o meu ateliê, para a alquimia do ateliê, para transformar em tintas e criar novas paisagens, né? Assim, então, o subtítulo é Derivas Geográficas. Eu trabalho muito com essa ideia de produzir um caos, né? De jogar as tintas, às vezes com as crianças. Comecei a pintar com as crianças, né? E às vezes elas ainda participam. De jogar essas tintas e produzindo um caos, deixando que elas vão escorrendo e se movimentando. Eu me sinto como um demiurgo, né? Uma deusa que vai criando grafias da Terra, geografias, desenhos de rios, de placas tectônicas e de misturas de cores que vão acontecendo. E a partir daí é como se fosse um oráculo. A pintura vai me devolvendo formas, né, como nuvens, raízes e rios, e a partir daí eu vou contornando essas formas que a tinta vai trazendo. Então é um lugar de cocriação com essa terra, com esses pigmentos. Assim. No nosso conhecimento enquanto Guarani, existe o Tapeputu, que a gente chama o longo caminho, né? Que é Então, a terra-mãe, por que a gente fala terra-mãe? Porque nós mesmos somos terra, nós mesmos somos caminhos. Então, nós somos caminho, nós somos terra. Então, é importante pensar essa potência da mãe, né? Da mãe que tem, da mesma forma, a mãe também tem esse poder, digamos assim, de fazer caminho e também refazer o caminho e também o futuro, porque toda essa questão do futuro tem a ver muito com a forma de caminhar e a forma de a gente construir caminhos, porque nós somos caminhos, nós somos também a terra, né? Por isso que a gente chama de Nhandecieté, que Nhandecieté também, na verdade, a gente chama de Urupá. O Urupá, quer dizer, para nós, é planeta Terra, né? Por isso que a gente se entende como Terra, como Mãe Terra. E, assim, falando um pouco sobre essa potência, né? Então, eu lembro que a gente foi ensinado, como nós, mulheres, né? Guarani, fomos ensinados de que para o bem-estar, né? O bem-estar do futuro, o bem-estar do planeta Terra, incluindo humano e não humano, tem muito a ver com cuidado com o corpo feminino, porque a Terra é um corpo feminino. Então, por isso que a gente sempre tem essa ideia de que lutar pelo bem-estar do planeta Terra é lutar o bem-estar das mulheres. Para mim, quando eu estou pintando, faz parte do ato de pintar viver numa região onde eu posso coletar esses pigmentos. Faz parte do ato de pintar incluir os meus filhos no meu cotidiano, porque eu tinha que ir para o ateliê, eu deixava as crianças, tinha que ir para o ateliê na cidade, voltar para pegar as crianças na escola, para voltar para casa. Eles não estavam integrados no meu dia a dia, né? E eu não estava podendo educar eles junto com a terra, com a natureza. Mas não só isso, se eu estou trabalhando com uma tradição, com uma cultura, que é a cultura de pintar com pigmentos naturais, eu preciso lidar com as pessoas que já fazem isso, né? Que vão me ensinar isso. Então, de alguma maneira, eu
eu me sinto na responsabilidade de empoderar essas pessoas que estão também me empoderando, que fazem parte da comunidade que cuida dos meus filhos também. Porque uma mãe, ela não pode cuidar sozinha do filho, isso não existe. Isso é um ponto que eu queria chegar. Enfim, você acabou de mencionar, né, como o homem está tirando da terra, e a gente já comentou antes, né, como, na verdade, a gente está esperando demais da terra, né, que a terra simplesmente nos dê, sem que, na verdade, exista um equilíbrio. Né? Então, é sempre esse exagero, nunca existe um lugar de estabilidade. É sempre a terra vai dar, e a gente tomando aquilo como garantia, né? A terra vai estar sempre dando, todos os minerais, vai estar sempre a mãe dando, vai estar sempre dando. E a mãe vai estar sempre dando, exatamente. A mãe tem que ser sempre aquela superpotência, aquela super mulher, né? De ter que estar 200% se entregando o tempo todo. Não está dentro da capacidade, tem que estar sempre sobre a capacidade dela. E chega um ponto que realmente isso colapsa. Isso não é sustentável. Né? Quando a gente volta à sustentabilidade, uma mãe que ela precisa ser uma super mãe, que ela precisa ser uma super mulher, que ela precisa ser uma super cidadã, uma super tudo, isso não é sustentável. E aí que, enfim, a gente retoma todas as questões de saúde, seja mental, seja espiritual, seja física, né? Que são debates muito atuais, mas que tão pouca gente está prestando atenção, porque está todo mundo sempre querendo fazer o máximo da sua capacidade, principalmente a mulher que está sempre precisando se provar. E é exatamente isso, a mãe, ela não trabalha nunca sozinha, ela precisa de uma comunidade para trabalhar. Né? Ela realmente precisa do seu entorno. Eu penso muito a queda do céu, né, a partir da Vico Penal, que sempre explica, a partir da perspectiva Yanomami, a queda do céu. Né? E aí eu fiquei pensando muito isso. Então, existem várias formas da queda do céu. E aí eu fiquei pensando muito sobre essa ideia do que é a queda do céu para nós, mulheres no mundo. E aí eu fiquei pensando que, voltando à narrativa que a minha avó, minha tia, minha mãe e toda a minha família contavam, essa história de que já teve o fim do mundo, o primeiro fim do mundo, agora vai ter o segundo fim do mundo, e que elas contavam que quando teve o fim do mundo, o fim do mundo, era a água que subiu e alcançou o céu, né? E provavelmente, segundo o fim do mundo, que elas falavam que a Terra ia se queimar. E aí eu falei, mas por que a Terra pode se queimar, né? E aí ela fala que, porque para nós Guarani, por exemplo, sonhar com fogo pode significar doença. E excesso de fogo também faz parte, é fogo muito importante para a gente, mas excesso de fogo tem a ver com a fúria, tem a ver com a doença e tem a ver com o sufocamento do respiro, né? E aí eu fiquei pensando, depois da pandemia, eu fiquei pensando muito sobre essa questão do sufoco, do sufocamento, de que várias empresas produziram esse fumaça tóxica que a gente respira todo dia. E aí vem a pandemia, vem Covid, e a minha mãe faleceu, inclusive, por causa do Covid. E eu fiquei pensando muito nisso, que para mim, assim, pensando, eu, enquanto mulher guarani, pensando, observando várias coisas, crise que a gente está enfrentando, né? E aí eu sou pesquisadora também sobre a questão das mulheres, como que nós, mulheres, especificamente das mulheres guarani, mas assim, pensando um pouco sobre essa lógica de vários, olhando como guarda-chuva mesmo, de usar esse olhar de cima assim, para todos. Eu acho que eu percebo que a violência
índice de violência contra a mulher é muito alto. É todo dia, você vê na TV, no noticiário, no jornal, e a gente vivencia isso o tempo todo em torno da gente. Então, para a gente, o excesso de fogo, né, é a fúria dos homens. Então, a Amazônia está queimando, o Pantanal está queimando, todo lugar está sendo queimado, a queimada está consumindo a gente, e aí esse lugar, essa fumaça tóxica que está afetando todo mundo. E aí, para nós, isso significa a fúria dos homens. Eu costumo falar sobre a questão da fúria dos homens. O que é a fúria dos homens? Então, tentando explicar um pouco essa fúria dos homens, que seria a queda do céu, né? Fazendo essa de Nyanderu, do céu, que pode o céu que vai cair, na verdade, sobre a terra. E aí, explicando um pouco por que isso é muito importante. Porque no nosso costume guarani, por exemplo, os homens, eles vão fazendo rituais para que ele tenha esse equilíbrio emocional. Como, digamos assim, porque eles menstruam como a gente também, como mulheres também. Porque tem mulheres que menstruam, tem os homens que não menstruam, mas os homens menstruam. Aí eu perguntava assim para minha avó, os homens não menstruam? Aí ele fala, não, menstrua assim, todos os dias. Só que aí isso a gente chama de sangue quente. Então, por isso que é muito importante entender por que a queda do céu, a fúria dos homens seria a queda do céu. Porque existe essas queimadas, as fúrias, e quando não tem esse equilíbrio emocional, porque não se passaram, não se passaram por um ritual para ter esse equilíbrio emocional, masculinidade, digamos. Eu acho que essa é a grande questão, né? Então, se não tiver esse controle, provavelmente a Terra vai, no segundo fim do mundo, que elas falavam que a Terra vai queimar. Então, por isso que esse aviso, alguma coisa não está bem. Alguma coisa não está bem com os homens, né? Quer dizer, com esse ser masculinidade, né? Dentro, como você falou, né, o homem e a mulher estão dentro da gente. Pô, se esse homem que é fogo, que fica com esse sangue, né, que a gente, de alguma maneira a gente descarrega todo mês, eles ficam com o sangue quente, o sangue vai ficando, fervendo, né? Fervendo ali, cozinhando, né, assim. Se eles não aprendem a apagar esse fogo, a acalmar esse fogo, a direcionar, né? Na medicina tradicional chinesa fala que raiva e criatividade é a mesma energia, né? Assim, quanto que a gente não consegue fazer o nosso lado masculino, não, como humanidade, dentro do nosso próprio corpo e como humanidade não consegue fazer essa alquimia, esse equilíbrio, né? Esse céu pode cair sobre a gente. Né? Pode cair, porque os céus são próprios eles. São própria divindade dos masculinidades, que apesar cair, quer dizer, cair sobre a terra, quer dizer parar de respirar. A gente para de respirar e a nossa matéria vai queimar a nossa matéria, porque são juntos, né? Nosso respiro é masculinidade e nossa carne e osso é a matéria que é a terra. Então a gente está, como eu falei no começo, que essas três camadas eles estão conectadas, estão juntos. Então uma parte falhar, uma parte, quer dizer, falhar literalmente, alguma parte vai ter o fim. A pintura é um oráculo, é um sonho que brota da terra e que me devolve aquilo que eu preciso ver. Meu nome é Lívia Moura, eu nasci em 1986 no Rio de Janeiro, cresci na Zona Sul, numa família profundamente conectada com a cultura popular brasileira. Atuo como artista desde os 15 anos, mas eu só comecei a pintar aos 30 anos, quando as crianças eram muito pequenas. A pintura ela foi um ponto de virada na minha vida, assim, que eu já
trazia os pigmentos aqui de Minas para o Rio, e teve um dia que eu preparei um ambiente para as crianças pintarem, e elas começaram a jogar os baldes de tinta, e foi aquele caos, aquela falta de controle né, do erro, e isso acabou se tornando a metodologia do meu trabalho, essa entrega ao inesperado, a essa deriva. Potentia mater, uma expressão que eu criei enquanto eu estava escrevendo a tese de doutorado, para falar desse arquétipo, desse potencial de gestar a vida, essa potência e esse potencial de materializar, esse arquétipo da mãe terra, do feminino também, mas que habita todos os corpos. Eu trabalho com as grafias da terra, com as derivas biológicas, tanto no sentido simbólico como concreto. 80% da matéria-prima que eu uso é a base mineral, e com esse ateliê estufa jardim eu estou produzindo também os corantes vegetais e os antifúngicos. Quando eu estou pintando é como se eu me transformasse num demiurgo, vendo os rios, as montanhas, a geografia se formando e acompanhando esse movimento e dançando junto com esse fluxo, e a partir daí co-criando junto com as tintas. As tintas elas desenham e eu vou co-criando junto com elas as formas que vão surgindo na pintura, como um oráculo mesmo.